Olá, caros alunos, concurseiros e amigos de todo o Brasil, tudo bem? Aqui é o professor Felipe Araújo e venho nesta aula comentar a prova de auditor fiscal de tributos do município de São Luís, a prova de contabilidade geral. Depois, em outro vídeo, nós vamos trazer os comentários das questões de contabilidade avançada. Lembrando que quem já vinha estudando pelos nossos cursos, com certeza gabaritou a prova, porque nós ensinamos tanto nos materiais de teoria e questões, quanto de resumo e questões, seja online, videoaula ou PDF, ou presencial também, nós comentamos todos os tipos de questões cobradas nesta prova, tá? Vamos fazer aqui o comentário por um método mais rápido. Se você tiver alguma dúvida, volta lá na aula, que lá vai ter o método detalhado e o método turbo. E aí o método detalhado para você entender melhor como é que responde esse tipo de questão, e o método turbo é para você fazer no dia da prova e não perder tempo. Sem delongas, vamos para a questão de número 1. Então vamos lá. Prova de contabilidade geral, tá, pessoal? Auditor fiscal de tributos do município de São Luís. Então, primeira questão. Ele diz aí, ó, o patrimônio líquido da Companhia Floresta em 31 de dezembro de 2016 era composto pelas seguintes contas: capital social, reserva legal, reserva estatutária. No ano de 2017, o lucro líquido foi de 300 mil e o estatuto deu a seguinte destinação: dividendos obrigatórios, retenção de lucro saldo remanescente. Ele diz, do lucro líquido, 60 mil foram decorrentes de incentivos fiscais recebidos pela empresa. E para não tributar esse ganho, a empresa, a Companhia Floresta, reteve na forma de reserva de incentivos fiscais, utilizando a possibilidade estabelecida na Lei 6.404, que inclusive é redução da base de cálculo dos dividendos no lucro líquido ajustado. Essa era a informação que ele queria trazer. A reserva legal é constituída nos termos da lei, que é uma reserva obrigatória. Com isso, ele pergunta qual o valor da retenção de lucro, da reserva legal ou dos dividendos mínimos. Tá bom? Então vamos lá, pessoal. Só lembrando, qual é o limite, tá, obrigatório da reserva legal? Ela será de 20% vezes o capital realizado, que no caso da questão é o capital social de 800 mil. Então, nós vamos ter um limite de 160 mil. Se ela já constituiu 150, só pode constituir mais 10 mil de reserva legal. Então, vamos calcular aqui a reserva legal, tá? Que é 5% do lucro líquido de 300 mil. Nós vamos ter o valor de 15 mil. Só que 15 mil, somado com a reserva legal, ultrapassa o seu limite, pessoal. Então, por isso, a reserva legal será de 10 mil. Com isso, já eliminamos a letra B, tá? Agora, vamos calcular os dividendos. Felipe, quanto é que ficam os dividendos? Pessoal, os dividendos, ele disse que é 40% do lucro líquido ajustado. Que é um lucro líquido ajustado? É o lucro líquido de 300, menos a reserva legal de 10 mil, menos reserva de contingência e a reversão de contingência que não tem, e a reserva de incentivos fiscais é facultativa, mas a questão diz que ele utilizou a possibilidade estabelecida na lei para a dedução, tá, da base de cálculo dos dividendos no lucro líquido ajustado. Então, menos 60 mil. Com isso, pessoal, nós vamos ter aqui quanto? 230 mil. 40% vezes 230 mil, nós vamos ter um valor de 92 mil. E aí, se vocês observarem, não tem resposta para esse valor de dividendos. Ok? E aí, para finalizar, nós vamos calcular a reserva de retenção de lucros. Então, essa reserva de retenção de lucros, ela é o saldo remanescente, ou seja, é os 300 mil, menos a reserva legal de 10, menos a reserva de incentivos fiscais de 60 mil e menos os dividendos de 92 mil, pessoal. E aí, com isso, tá?
Só apagar aqui. Nós vamos ter 300 mil menos 150, 150, 138. 138 mil de reserva de retenção de lucros. E aí o gabarito é a letra A. Bem tranquila a questão. Ok? Vamos passar agora para a segunda, tá? Como é uma questão grande, pessoal, vamos ver o que é que ele quer. Ele diz, ó, com base nestas informações, ele quer saber o valor do lucro bruto, apurado pela Companhia Comercial Corujão em relação à transação realizada. Então, a gente já vai descobrindo, ó, se ele quer o lucro bruto, nós vamos ter receita bruta, menos deduções, menos o CMV, tá? Então, se ele adquiriu mercadorias, a gente já vai registrar o custo do estoque, que isso vai servir para cálculo do CMV. Então, ele diz lá, ó, a Companhia Comercial Corujão adquiriu produtos para revenda e desembolsou os seguintes valores. Valor dos produtos, 420 mil, valor do seguro, 10 mil, que deve ser incluído. No valor total dos produtos adquiridos, estavam inclusos, já tinha dentro daquele valor de 420 mil, tributos recuperáveis e tributos não recuperáveis. Então, Felipe, quanto é o valor do estoque? O valor do estoque vai ser 420, foi o preço pago pelas mercadorias, mais o seguro, que ele é incluído no custo de aquisição do estoque, foi um gasto para colocar o ativo estoque, né, de produtos em condições de venda, e menos os tributos recuperáveis que a empresa vai recuperar. Então, menos 52 mil. Nós vamos ter aí, tá, um estoque de 378 mil. Continuando, ele diz que a companhia revendeu todos os produtos adquiridos por 800 mil. Então, nós vamos ter vendas, 800 mil. Concedendo um desconto de 5% pelo pagamento à vista. Na prática, meus amigos, as empresas já colocam o valor da nota fiscal diminuído desse desconto, tá? Mas aqui é um desconto concedido no momento da venda. Então, é um desconto incondicional concedido na visão da FCC. Então, menos o DIC, né? Que vai ser de 40 mil, que é 5% vezes 800 mil. Além disso, sobre o valor de venda, houve a incidência de ICMS de 92 mil. Então, menos o ICMS sobre vendas, de 92 mil. Além disso, a companhia pagou comissão para os vendedores de 8 mil e arcou com o pagamento de frete sobre a venda, no valor de 12 mil. E aí ele pergunta o lucro bruto. Lembrando, como ele quer o lucro bruto, pessoal, comissão para vendedores e frete, despesa com frete, vem após o lucro bruto, que são despesas operacionais, então não impacta o nosso resultado. Além disso, ele não quer saber a receita líquida, então você não precisaria calcular, você já pode calcular aqui, ó, o CMV. Como ele vendeu todo o estoque, que é de 378 mil, nós vamos ter que diminuir aqui 378 mil. E aqui nós vamos ter o LB, que é o lucro bruto, tá? Então, fazendo os cálculos, 470, 510 vai dar um lucro bruto de 290 mil. Gabarito, letra C. Vamos para a terceira questão aí de DVA. Ele diz, a empresa comercial Só Partilhas S.A. apresentou as seguintes informações referentes ao ano de 2017, com os valores expressos em reais. Então, tem aí o resultado. O valor dos tributos recuperáveis referente aos produtos comercializados no ano de 2017 foi de 110 mil. Ou seja, os tributos recuperáveis lá no ativo que a empresa tinha era de 110 mil. Cuidado, porque para DVA, tá, os insumos adquiridos de terceiros, eles devem incluir no custo das mercadorias vendidas o valor dos tributos recuperáveis. Então, com base nessas informações, ele pergunta o valor adicionado a distribuir, tá? Então, aqui, vamos pegar receitas. As receitas foram de 2 milhões.
menos os insumos adquiridos de terceiros, que no caso da questão foi CMV, tá? E aqui nós devemos incluir o custo do estoque, 740, mais 110 de tributos recuperáveis. Então, na DVA, esses insumos adquiridos de terceiros incluem os tributos recuperáveis. Então, nós vamos ter menos 850 mil. Aí nós vamos ter o valor adicionado bruto, tá? Produzido pela entidade. Então, aqui nós vamos ter o valor adicionado bruto. Aí menos as retenções, que no caso da questão são as depreciações de 80 mil. Então, aqui vai dar uns 150 menos 80 mil. Nós vamos ter um valor adicionado líquido de 1.070.000. E aí, menos, tá? Os valores adicionados recebidos em transferência, tem, Felipe? Tem, ó, receita financeira de 15 mil. Então, menos, na verdade, mais, tá? Então, mais receita financeira de 15 mil, nós vamos ter o valor adicionado a distribuir de 1.085.000. Gabarito letra D. Lembrando, pessoal, que imposto sobre rendas é distribuição do valor adicionado para o governo, tá? Despesa com salários é distribuição do valor adicionado para empregados. E imposto de renda e CSLL é distribuição do valor adicionado para o governo. Então, com isso, nós encontramos a resposta. Quarta questão, tá? Que é uma questão que é tranquila, mas trabalhosa. E aí aqui eu vou dizer o passo a passo como você deve seguir. Então, considere as seguintes informações obtidas a partir das demonstrações contábeis da companhia COP e da companhia campeã. Aí tem lá o passivo circulante, liquidez corrente, composição do endividamento, grau do endividamento e retorno sobre PL de cada item. Lembrando que o grau do endividamento aqui ele trouxe em relação aos recursos totais. Tem autores que trazem em relação aos recursos totais, tem autores que têm outro entendimento, tá? Com base nessas informações, ele pergunta quem apresentou maior lucro líquido, maior ativo circulante, maior montante de recursos terceiros, maior passivo não circulante ou maior patrimônio líquido. Esse tipo de questão nós já resolvemos e sabemos que dá trabalho. Então, geralmente a resposta é a letra E. Por isso que eu vou tentar encontrar logo o valor do PL, tá? Então, para facilitar, vamos identificar aqui as fórmulas. Liquidez corrente, ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Composição do endividamento, só lembrar, ó, tá ligado a passivo, tá? Então, composição passivo circulante dividido pelo E de endividamento, passivo exigível. O grau de endividamento, ele diz que é em relação aos recursos totais. Opa! Então, aqui vai ser passivo exigível dividido pelo ativo total. E retorno sobre o PL é lucro líquido do exercício dividido pelo PL. Aí aqui, ó, vamos agora para facilitar, já utilizar aqui a própria questão para a gente responder. Eu vou encontrar para cada item, tá? Para cada companhia, o valor. Então, para a gente achar, pessoal, o patrimônio líquido, pela análise que eu fiz aqui, eu teria que ter o lucro líquido aqui no retorno sobre PL. E eu não tenho, tá? Então, eu poderia achar, achando o passivo exigível, ativo total, e aí eu acho pela equação fundamental do patrimônio. E como eu tenho um passivo circulante, eu tenho como achar o passivo exigível, depois uso o passivo exigível, acho o ativo total e volto para o PL. Então, primeiro eu vou encontrar, ó, como eu tenho composição de endividamento e passivo circulante, eu vou encontrar o passivo exigível. Nessa fórmula aqui, o passivo exigível é o passivo circulante dividido pela composição do endividamento. E o passivo exigível, pessoal, é recurso de terceiros, ó. Então, vou usar essa fórmula aqui, ó. O passivo exigível, que é o recurso de terceiros aqui, vai ser o passivo circulante
de 12.000 dividido pela composição do endividamento de 60%, que é 0,6. Quando eu fizer essa divisão, dá 20.000, pessoal. 120.000 dividido por 6. No caso da companhia campeã, basta eu pegar 9.000 e dividir por 0,4. 90.000 dividido por 4 vai dar 22.500. Então, os recursos de terceiros, o passivo exigível da companhia campeã é maior. Então, a letra C está errada. Agora, eu vou achar o ativo total com base nessa fórmula aqui, ó. Então, o grau de endividamento é passivo exigível dividido pelo ativo total. Então, se eu quero achar o ativo total, basta eu pegar passivo exigível dividido pelo grau de endividamento. Aí eu faço para a companhia Copa e para a companhia campeã. Beleza? Então, passivo exigível das companhias vai ser 20.000 e 22.500. Então, 20.000 e 22.500. E o grau de endividamento, Felipe? Está aqui, ó, 80% e 80%, é o mesmo valor. Então, dividido por 0,8, que é 80%, e dividido por 0,8, que é 80%. Tá? Então, quando eu pegar aí 20.000 dividido por 0,8, que é 200.000 dividido por 8, nós vamos ter um ativo total de 25.000. No caso da companhia campeã, vai ser 225.000 dividido por 8. Nós vamos ter, tá, um valor de 28.125. Beleza, ele não pergunta nada sobre isso na questão, mas nós precisamos disso para o quê? Para encontrar o PL. E aí, pessoal, o PL, ele é o ativo total menos o passivo exigível. Pronto, então quanto é o ativo total? 25, 28, 125. Vou pegar aqui 25 menos 28, 125. E aí vou subtrair, por exemplo, 20.000, no caso da companhia Copa, deu um valor de 5.000 de PL, e aqui eu vou diminuir 22.500, que vai dar 5.625. Com isso, o gabarito é a letra E. A companhia campeã realmente tem um patrimônio líquido maior. Ok? E aí você já poderia passar para a próxima questão. E se desse tempo, você vinha conferir, pessoal. Mas como a gente está respondendo aqui, vamos conferir se a resposta é a letra E mesmo. Então, como eu já tenho o passivo exigível e o passivo circulante, nós podemos achar o passivo não circulante, tá? Passivo não circulante é o passivo exigível menos o passivo circulante. Então, no caso da companhia Copa, vai ficar 20.000 menos 12.000, que dá 8.000. E aqui vai ficar 22.500 menos 9.000 de passivo circulante. Nós vamos ter o valor de 13.500. Então, a companhia campeã tem um passivo, tem dívidas de curto prazo, de longo prazo, desculpa. As dívidas de longo prazo do passivo circulante da companhia campeã são maiores do que a companhia Copa. E ele diz que é da companhia Copa, então está errado. No caso do ativo circulante, pessoal, nós achamos pelo liquidez corrente, ó. Então, ativo circulante é igual ao passivo circulante vezes a liquidez corrente. Então, basta trazer aqui, ó, passivo circulante, 12.000, tá? Multiplicar aqui, ó. 12.000 vezes 1,5, 18.000. E 9.000 vezes 2, 18.000, são iguais. Então, também está errado. E para finalizar, nós encontramos o lucro líquido, tá? Que vai ser o PL vezes o retorno sobre o PL. Então, o PL nós já temos, ó, 5, no caso dessa questão, ó. Vamos utilizar essa fórmula. O lucro líquido vai ser PL vezes o retorno, tá, do PL.
Então, 5.000 vezes 20%, que dá 1.000. E no caso da companhia campeã, 5.625 vezes 18%. 5.625 vezes 18% vai dar 1.012,50. Com isso, a companhia campeã tem um maior lucro líquido do que a companhia Copa. Então, está errado. Com isso, confirmamos que o gabarito é a letra E. Próxima questão, pessoal. Questão de DFC, eu adoro. Que é bem tranquila, tá? E basta você seguir o passo. Quem faz minhas questões, quem já estuda pelos nossos materiais, não tem perigo de errar uma questão dessa, pessoal. Se treinar muito, tá? É um passo a passo que todas as provas já trazem. E a FCC gosta muito. Então ele diz, a Companhia Transparente publicou os balanços patrimoniais em dezembro de 2016 e dezembro de 2017 e a DRE de 2017, os quais são apresentados abaixo. Tem o balanço, tem a DRE. Ele pergunta, durante o ano de 2014, como a empresa não liquidou empréstimos e não pagou despesas financeiras, o valor correspondente ao caixa das atividades operacionais é em reais de... Lembrando, se ele não menciona nada, o CPC, né, os pronunciamentos contábeis, recomenda que a despesa financeira seja do fluxo operacional. Se não foi pago, eu vou fazer um ajuste. Tá? Lá no primeiro ajuste, das despesas e receitas financeiras que não impactam o caixa ou que pertencem a outros fluxos de investimento ou financiamento. E aí depois eu vou fazer as variações das contas do ativo e passivo ligadas à atividade operacional. Beleza? Então, pessoal, eu começo aqui com lucro líquido de 221 mil. E aí o primeiro ajuste são justamente contas que não impactam o caixa ou pertencem a outro fluxo de investimento ou financiamento. Então, nós vamos ter aí despesa financeira. Como não foi paga, ó, se está menos, eu somo, porque não saiu dinheiro, então mais as despesas financeiras, tá? Menos o resultado de equivalência patrimonial. Então, menos o REP, porque ele somou, então menos 10 mil. E mais a depreciação. Mais a depreciação de 34 mil. Além disso, geralmente as bancas colocam também lucros na venda de imobilizado, que pertence ao fluxo de investimento, mas não teve aqui. Então aqui eu vou ter um lucro líquido ajustado de 36.257 mil. Tranquilo, Felipe. Agora vamos pegar as variações das contas do ativo e do passivo, pessoal. Lembrando, as contas do ativo, nós vamos excluir caixa equivalente de caixa, porque é a variação, e aqui o ativo não circulante, ele pertence ao fluxo de investimento. Nós vamos pegar as outras contas ligadas à atividade operacional. Então eu posso somar aqui e fazer a variação de todas as contas. Então aqui, ó, 160. E somando esses três, dá 190. Aqui no ativo, meus amigos, é o seguinte, quando aumenta o saldo de um ano para outro, eu subtraio lá no ajuste. Quando diminui o saldo, eu somo. Tá? Por quê? Olha, observem, como aumentou o saldo, nós debitamos mais. Tá? Para aumentar o saldo do ativo, aumenta como é conta de natureza devedora, aumenta com o débito. E débito é aplicação de recurso. Então, significa que a empresa teve que retirar recursos do seu caixa. O valor de quanto, Felipe? De 190 menos 160. Então, menos aumento das contas do ativo, ligado à atividade operacional, de 30 mil. Vou apagar aqui para não ficar. Então, menos 30 mil. E o passivo, Felipe? O passivo, pessoal, dividendos a pagar, a classificação principal é fluxo de financiamento. Empréstimos também é fluxo de financiamento. E capital é reserva de lucros. Capital, ele, dependendo de como for a integralização, vai ser fluxo de financiamento, né? Porque tem casos que não impactam o caixa. E reserva de lucro geralmente vem do lucro, então também não impacta o caixa. Então nós vamos ter só fornecedor. No passivo é diferente. Quando diminui o saldo de um ano para outro, nós subtraímos no ajuste. E quando aumenta, nós somamos. Por quê? Aqui, por exemplo, pessoal, como diminuiu de saldo,
nós tivemos que debitar. Então, nós aplicamos recurso. Houve o pagamento de fornecedores, saiu o dinheiro do caixa. No valor de quanto? De 30 mil. Então, menos a diminuição do saldo de fornecedores no valor de 30 mil. E no caso da conta impostos a pagar, como houve aumento, a empresa creditou. Então, houve origem de recurso. Se houve origem, aumentou o caixa no valor de 17 mil. Então, mais IR de 17 mil. Fazendo isso daqui, pessoal, nós vamos achar o caixa do fluxo operacional. Que aí, pegando 260 menos... Vamos lá, 260 mil. 250 mais 10, 260 menos 60, 200 mais 7 mais 7, 14. 214 mil. Gabarito, letra A. Ok? Então, prova aí bem tranquila, que quem estudou pelos nossos materiais com certeza gabaritou as questões de contabilidade geral. É isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, vocês postem lá no fórum ou nos comentários, que estamos sempre à disposição para ajudar vocês nesta caminhada até a aprovação, que já temos aí vários aprovados e com certeza vamos aprovar mais alunos com a metodologia objetiva, direta e simplificada para facilitar o estudo de todos vocês. Sucesso, abraço e bons estudos!